Evangelho, sexta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos conduz ao 10º capítulo do Evangelho de São João. Estamos logo após o discurso do bom pastor. E o tema a respeito do cuidado com as ovelhas continua no diálogo com os fariseus ao se declarar como Filho de Deus. Jesus, então, na festa da dedicação, em Jerusalém, se declara diante do templo quando é questionado a respeito de quem ele é. Os judeus disseram: Até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. E Jesus respondeu: Já vos disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Estamos falando do versículo 25. Hoje o texto do Evangelho começa no versículo 31, com a decisão dos judeus de apedrejarem Jesus. E essa decisão nasce por conta desse diálogo começado por eles em uma forma quase de interrogatório aberto contra Jesus. Quem é você? Fale-nos, se és o Cristo, diz abertamente. E bom, como poderia dizer de maneira mais clara, os testemunhos cumpridos pelo Senhor, os atos, melhor dizendo, cumpridos pelo Senhor, testemunham que Ele é Filho de Deus. Mas aqui entra, durante o diálogo, uma tensão que muitas vezes aparece na nossa vida cotidiana, meus irmãos. É preciso que estejamos atentos a isso. O testemunho de Jesus, através dos milagres, das curas, através dos exorcismos realizados por ele, são muito claros. Somente Deus poderia realizar tais obras e, ao cumpri-las, Jesus testemunha as obras do Messias. Agora, os interlocutores de Jesus, quando são confrontados pelo Senhor, como vimos hoje no Evangelho, eles admitem a ideia de que é possível cumprir obras propriamente divinas e também realizar atos de grave ofensa a Deus. E aqui
a gente entra num ponto-chave. Que deformação do sentido religioso e da consagração a Deus é essa presente no coração desses homens, desses interlocutores de Jesus, que aceitam com naturalidade que é possível que ao mesmo tempo um coração possa realizar obras de grande prodígio e de grande maravilhas, e ao mesmo tempo possa declarar blasfêmias. Porque quando, como temos acompanhado ao longo dessa semana, as obras realizadas por Jesus, capítulo 8, estamos na cura que ele realiza na porta do templo, da pecadora que ele recebe na porta do templo, temos a cura na piscina daquele homem que era paralítico. Teremos daqui a pouco a ressurreição de Lázaro. Temos o exorcismo dos endemoniados. Temos, se voltamos ao livro de João, a multiplicação dos pães. Todos esses milagres cumpridos por Jesus, ou seja, todos esses sinais realizados pelo Senhor, sempre estão acompanhados da pregação, do ensinamento do Evangelho, que é considerado blasfemo, o que significaria dizer que, ao mesmo tempo em que realiza prodígios que são reconhecidamente de Deus, é possível blasfemar e atentar de maneira direta contra a dignidade do próprio Deus? Não. Que o coração do homem marcado pelo pecado é capaz de abrir mão de tudo aquilo que lhe foi concedido pela graça de Deus, para voltar a cumprir os atos de antes, ou seja, os atos de ofensa a Deus. Sim, isso nós sabemos, que por conta do pecado pode vir a acontecer, mas ao mesmo tempo as duas coisas não é possível. Um coração que cumpre o mistério de Deus e que realiza os prodígios messiânicos, o realiza porque está em perfeita e plena comunhão com Deus. Por isso, o versículo 30, que é o momento em que os judeus vão tomar nas mãos as pedras, porque não suportam que Jesus diga que eu e o Pai somos um. A unidade, a comunhão com Deus, tão desejada, mas ao mesmo tempo tão deformada. Uma das, não acusações, mas das questões que Jesus relevava com muita frequência, era relacionada à hipocrisia, ou seja, a distância entre aquilo que se acreditava e esperava e a forma como se vivia. Uma das advertências de Jesus foi a respeito da forma como não apenas se vestiam os fariseus, mas como se apresentavam e como tratavam-se uns aos outros, o que demonstrava uma grande deferência com o outro, mas no fundo o coração buscava a exaltação de si próprio. Então, essa contradição escondida que eles tentam acusar Jesus de ter consigo, ou seja, de ao mesmo tempo cumprir coisas de Deus e cumprir coisas que ofendem gravemente a Deus, era algo que na vida deles era muito normal. Mas diante da verdade, nada consegue permanecer de pé. Diante da verdade, permanece de pé somente a verdade. Então, a partir do momento em que Jesus diz que a comunhão dele com o Pai é perfeita,
que eles são só um, isso coloca por terra toda a apresentação de comunhão com Deus do coração de seus interlocutores e leva-os a uma fúria insana, porque não é possível que esse homem, que nós vemos como homem, como nós, tenha uma comunhão assim tão intensa com Deus. Isso só pode ser uma blasfêmia. Como Jesus mesmo mostra pela própria lei, não há nem mesmo blasfêmia no seu modo de falar, pois ele faz a referência ao próprio texto bíblico que assim cita a comunhão com Deus como uma possibilidade de comunhão plena. Deus nos chamou a viver uma comunhão plena com Ele. E se torna muito claro que, no fundo, eles não conseguem suportar a verdade. Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, como ontem celebramos na festa, na solenidade da Anunciação do Senhor, e ouvimos aquele texto belíssimo de São Leomagno, mostra que a nossa humanidade, quando plena da graça de Deus, no meu e no seu caso, que somos pecadores, quando restaurada pela graça de Deus, ou como a Imaculada Virgem Maria e Nosso Senhor, que são imaculados, a nossa humanidade plena da graça de Deus, ou restaurada na plenitude, para a plenitude, pelo perdão dos pecados, ela pode viver uma comunhão perfeita com Deus. Mas aqueles que ouvem e que se apresentam como tendo uma comunhão perfeita com Deus, mentindo para si e mentindo para os homens, quando vem aquele que realmente tem essa comunhão perfeita e a vive, não suportam e dizem: não é possível, não aceitam. Não aceitam. E decidem então pegar em pedras para condenar e matar o Senhor. Mas eis, aqui o evangelista João nos apresenta a narrativa de Jesus que, como o padre acabou de dizer, faz referência à própria Sagrada Escritura, recordando assim o quanto, conhecendo e ouvindo, não acolhem. E ali está acusada mais uma vez a contradição deles. A lei foi entregue, vocês conhecem e não acolhem. Em outras palavras, Deus oferece a comunhão a vocês, mas vocês não a acolhem. E vivem como se tivessem acolhido. Assim como a palavra que foi entregue e que é do conhecimento de vocês, e que agora digo, aquilo que o Senhor, por meio dos profetas, falou, mas que não foi reconhecido. Assim como não reconheceram nos lábios de Jeremias, não reconheceram também. Vocês não reconhecem agora também. Aquilo que foi dito através dos lábios de Davi, no Salmo, não foi acolhido pelo coração de vocês. Assim como a comunhão que foi entregue por meio do meu Pai não foi acolhida. E agora, Cristo, que é o sinal de comunhão, que é aquele que vai entregar o sacrifício de reconciliação, que está sendo entregue mais uma vez, a comunhão definitiva, o sacrifício que vai restaurar a aliança definitivamente, não está sendo novamente reconhecido e acolhido por vocês. É tempo de acolher. É a ocasião
para viver essa conversão. Os opositores do Evangelho, como apresenta o evangelista João, de todas as formas se mobilizam e tentam impedir que a boa nova do Senhor se propague. E João volta com um tema que é central no seu Evangelho. A maldade não consegue frear o poder de Deus, mesmo estando presente no mundo e em grande atividade. Está ficando claro para vocês? Vocês estão vendo como é que os opositores de Deus se levantavam sistematicamente e furiosamente contra Deus? Então a maldade está no mundo em plena ação, acontecendo com toda a sua potência e com a orquestração mais elaborada possível, se levantando contra Deus, mas soberanamente jamais será capaz de submeter Deus ou sequer de impedir, como diz São Paulo, que corra a palavra de Deus. Que isso fique muito claro para a gente, porque nós vamos topar todo dia com a maldade à nossa volta, com a ação das trevas acontecendo. Mas Deus será sempre soberano. E essa imagem da soberania, João deixa muito claro que quando procuravam prendê-lo, Jesus escapou. Jesus seguiu. Queremos prendê-lo e encerrar essa voz. Não. Ninguém me prende. Eu entrego a minha vida livremente. Não chegou a minha hora, nada vai acontecer. Deus é soberano. Como é bom ouvir, ler, fazer memória, como no Evangelho de hoje, da soberania de Deus sobre toda a maldade no mundo. Como é bom, como precisamos recordar isso, porque às vezes nos sentimos em aflição, apertados, como vai dizer o Salmo, me prendem, me apertam, me amarram de todos os lados. Às vezes a gente se sente assim, massacrado pela ação contínua do mal que se move por todas as partes à nossa volta e tenta ganhar ainda mais espaço, como se não bastasse no mundo. Toda a ação dele no mundo é para ganhar espaço no nosso coração, para nos separar de Deus. Me cercam, me prendem, me apertam, mas o Senhor me livra. Mas o Senhor, que eu clamo em meu socorro, é soberano e triunfa sobre esse mal. Bendito seja Deus por essa palavra. A gente precisa recordar essa palavra. Precisa, tem necessidade. E hoje o Senhor está nos dando essa graça nessa sexta-feira preparatória para o início da Semana Santa. E não para por aí. A contradição forte é que aqueles a quem foi entregue o zelo pela palavra não apenas tiveram zelo por ela, como a renunciaram e tentaram sufocar o verbo de Deus. Estamos no Evangelho de João, mas não conseguem calar o verbo do Pai. Não conseguem. E Jesus parte, vai para uma região na outra parte do Jordão, lugar onde João tinha anteriormente batizado, e ali permaneceu. E muitos vinham a ele e diziam, e muitos vinham até Jesus e diziam, João não fez nenhum sinal, mas esse homem faz muitos sinais. Tudo que João disse a respeito dele é verdade. Ou seja, aqueles que ouviram a voz de João, chamando a conversão para endireitar os caminhos para a vinda do Senhor. Atenção, meus irmãos, a pregação de João Batista foi um chamado para ouvir a voz de Deus e preparar os caminhos para a chegada do Cordeiro de Deus. Então, aqueles que em atitude de penitência acolheram o chamado de João à conversão e estão buscando a Deus, ou seja, seus ouvidos se abriram e seu coração deu então espaço para acolher a palavra de Deus, esses estão indo até Cristo. E estão, como ouvimos no final do Evangelho de hoje, muitos aí creram nele, estão acreditando
estão fazendo a sua profissão de fé. Estão agora participando em comunhão com o acontecimento do reino dos céus. Estão acolhendo a boa nova do reino. Estão se unindo a Cristo. Começaram um caminho de conversão, isso é importante para nós, o nosso itinerário da Quaresma, também ouvirmos essa fração final do Evangelho de hoje, praticamente na antessala da Semana Santa, na quase abertura da Semana Santa, tem uma importância para a gente, porque esse tempo da Quaresma foi um tempo onde, assim como os interlocutores de João ouviram a voz de João, a voz que clamava no deserto, e começaram a preparar o caminho, a endireitar os caminhos para a chegada do Cordeiro imolado, do Cordeiro pascal, daquele que viria, do Messias, do Senhor que viria para nos salvar, para salvá-los, também nós vivemos esse itinerário, estamos vivendo esse itinerário durante a Quaresma. E como é bom olhar agora e ver que aqueles que acolheram e que começaram um caminho de conversão estão sendo levados até Jesus e estão encontrando o Senhor. Nós estamos nos preparando para celebrarmos a paixão, morte e ressurreição do Senhor, para mais uma vez mergulharmos na profundeza da nossa salvação, do anúncio da nossa redenção, para mergulharmos outra vez na graça pascal do Senhor, no sacrifício redentor que Cristo ofereceu por nós. Como é bom saber que também nós estamos sendo levados sempre para mais próximo do nosso Redentor para renovarmos a nossa fé. Então, o Evangelho de hoje nos traz essas imagens tão significativas. Eu queria dividir com vocês essa breve palavra sobre o Evangelho de hoje, mas não exatamente sobre o Evangelho de hoje, me corrijo, mas relacionada com o tema do Evangelho de hoje, de uma doçura e de uma delicadeza que merece a nossa atenção. Foi escrita por São Pedro Crisólogo, bispo de Ravenna, entre o ano 430 e 450. Ele começa citando a carta de São Paulo aos Romanos: exorto-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus. Paulo faz um pedido, ou melhor, Deus faz um pedido através de Paulo, porque prefere ser amado a ser temido. Deus faz um pedido, escuta o Senhor pedir através de seu Filho. Estendia as mãos todos os dias, pois é estendendo as mãos que normalmente se pede. Estendia as mãos. A quem Deus estendia suas mãos? Ao povo. A que povo? A um povo que não era apenas descrente, mas também rebelde. Estendia as mãos. Ele abre os seus braços, dilata o seu coração, apresenta o peito, oferece o seu lado, faz de todo o seu corpo um refúgio, mostrando nesta súplica como é Pai. Escuta Deus a pedir noutra passagem: meu povo, que te fiz eu, em que te contristei? Pois ele diz: se não reconheceis a minha divindade, reconhecereis a minha carne. Vede em mim o vosso corpo, os vossos membros, as vossas entranhas, os vossos ossos, o vosso sangue. E se temeis o que é de Deus, por que não amais o que é vosso? Se fugis do Senhor, por que correis para o Pai? Por que não correis para o Pai? A enormidade da paixão de meu Filho, por vós causada, poderia
cobrir-vos de confusão. Mas eu vos digo, ó povo meu, não tenhas medo. Essa cruz não é o meu patíbulo, mas o patíbulo da morte. Esses cravos não fixam em mim a dor, mas cravam mais profundamente em mim o amor que tenho por vós. Essas feridas em minhas mãos e meus pés não me arrancam gritos, introduzem-vos ainda mais profundamente no fundo do meu coração. As dilacerações que meu corpo sofreu dá-vos um lugar maior no meu lado. Não aumenta o meu suplício, mas o meu pensar por vós. Eu não perco o meu sangue, eu o derramo para resgatar o vosso. Vinde, povo meu, vinde, pois, voltai, reconhecei em mim um Pai amoroso que paga o mal com o bem, a injustiça com o amor e estas feridas com uma enorme ternura. Que palavras poéticas e doces de São Pedro Crisólogo, que nos leva a olhar com tanto amor o sacrifício de Jesus e esse texto, como ele entra com o Evangelho de hoje. Meu Deus, eles estão deixando escapar. Como pode verem todos os sinais de Jesus e não compreenderem a profundidade desse amor? Só de ouvir essas palavras de São Pedro Crisólogo, o nosso coração já se comove pensando no mistério da cruz, e eles que viram todos os sinais que viram, e ainda assim o coração deles não é passivo de se comover e de compreender que Deus está com eles e por eles. Renovemos a alegria dessa certeza e supliquemos pela conversão de todos aqueles que resistem à verdade e que rejeitam o amor de Deus, que através do Evangelho conhecem, para que todos juntos um dia possamos cantar as alegrias do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Pedro Crisólogo, de São José e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.